TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos, que o Senhor Jesus esteja abençoando a todos que sempre nos acompanham em mais uma entrevista, para que nós possamos ver os testemunhos, as experiências. Quando o Senhor entra na nossa vida, Ele muda completamente a nossa história, né? O Senhor, Ele tem esse poder de mudar, ser um divisor de águas, que Ele vem com a sua presença, com a sua vida, preencher todos aqueles espaços do nosso coração em que está vazio, onde tem a tristeza, onde tem a angústia. Então, que Deus abençoe a cada um. Nós ficamos gratos sempre por todos que estão acompanhando o programa Janela do Céu. E para começar esse momento, gostaria de abrir com um versículo com todos, que está no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, e o versículo 9, que fala sobre a graça do Senhor, né? Diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, todos nós podemos desfrutar da graça do Senhor, né? Aquela força, aquela capacidade que Deus nos dá para enfrentarmos os desafios da nossa vida, do nosso dia a dia, né? O Senhor sempre está conosco e nós temos que aproveitar essa força, essa capacidade que Deus nos dá, né? Para que a gente possa, diante das dificuldades, diante das tribulações, nós aprendermos todas as lições que o Senhor quer nos dar, né? E hoje nós estamos aqui com a presença virtualmente, né, devido à distância, mas que é uma bênção, né, essa oportunidade que nós temos, aproveitando a tecnologia, da nossa irmã Ana Cláudia Raiol, da cidade do Rio de Janeiro, capital, que vai falar conosco um pouco da sua experiência, né? Ela faz pouco tempo que se batizou e nós queremos ouvir um pouquinho, né, da tua história, Ana Cláudia. Tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite a todos os irmãos. Boa noite. Então, faz pouco tempo que você descobriu esse amor do Senhor na tua vida. Conta para nós como que foi. Conto. Bom, eu sempre fui, né, uma pessoa crente, cristã, sempre acreditei em Deus, vim de uma família de denominações, mas eu nunca me entreguei, né? Nunca tive a realidade do pouquinho que eu tenho hoje. E em dezembro do ano passado, eu perdi o meu pai. E então foi um momento muito difícil, né? Na minha família, uma perda muito grande. Eu tenho duas amigas que elas já são do Evangelho, do Reino, né? Do Ministério. E a gente estava num dia na casa de uma delas e elas me perguntaram como que eu estava. Tinha uns 2, 3 meses, assim, né? Após o falecimento do meu pai. Eu falei, eu tô bem, mas eu não tô sentindo um vazio no peito, uma coisa que não tem explicação. Foi quando uma delas me disse, somente Jesus Cristo pode preencher esse vazio no seu coração. E aquela frase foi ali, né? Foi naquele momento que o Espírito Santo agiu. Ele entrou e começou a trabalhar na minha vida. A partir desse dia, eu comecei a participar dos grupos, né? Do grupo familiar, às quartas-feiras. E aí foi um processo. Um belo dia também, né? Eu senti e decidi me batizar logo depois, em abril. Desde então tem sido assim engrandecedor, né? Viver ao lado de Cristo. Sim. Eu lembro que eu tinha uma vez eu anotei um versículo no meu celular e eu parei para ler, que era 1 Coríntios, 2, capítulo 2, versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Eu lendo aquele versículo, eu não entendi absolutamente nada, né? Porque eu não tinha a menor ideia ainda do que seria um homem espiritual, um homem natural, nada disso. E na primeira reunião do grupo familiar que eu assisti,
Foi justamente essa palavra que o presbítero Nossa, falou, né? E aí, meu primeiro testemunho já começou aí. Eu falei, caramba, olha só, tudo Deus sempre direcionando para entender, né, o que de fato Ele queria da minha vida, para que me negasse, que eu deixasse matasse o velho homem, para a gente dar andamento aí no novo homem, no homem espiritual. que bênção, né? A gente às vezes tem até a pretensão de achar que é a gente que vai até Deus, né? Mas é Deus que nos oportuniza, que coloca as pessoas certas na hora certa e no momento que a gente está necessitada, né? Depois que você começou a buscar Cristo, você sentiu que Deus começou a tirar essa angústia, esse vazio do teu coração? Sim, com certeza, sim. Claro, né, a gente vive, todo mundo tem esses momentos de dificuldade, de provações, de tribulações, mas quando a gente tem a certeza de que Cristo, né, está do nosso lado, a gente consegue enfrentar essa batalha de uma maneira com mais força, né, com mais perseverança. Tem dias que eu, de fato, fico muito triste ainda, não tem nem um ano, né, da perda do meu pai, que sinto saudade, mas eu entrego para Deus, porque o meu socorro vem do alto e né, a palavra diz, né, que a tristeza vem, mas a alegria vai vir logo depois. É verdade, né? Deus nos capacita, né, a lidar com as perdas, né? Pessoas próximas, pessoas queridas, né? E vem sempre trazer aquele conforto, né? O Espírito Santo vem, traz o conforto naqueles momentos que vem a saudade, porque a saudade sempre fica, né? Não importa. Mas Deus vem e supre, né? E nos dá a certeza, assim, de que Ele está ali conosco, nos guardando, nos suprindo, né? Tem muitas pessoas que sentem muito, né, a falta, acabam caindo em depressão, em problemas sérios, né, porque aquilo vai se arrastando. Mas graças a Deus, Deus nos dá essa chance, né, de enfrentar todas as coisas da nossa vida com a graça do Senhor, com aquela capacidade, né, que Deus nos dá de enfrentar todas as coisas, né. E você nasceu no grupo familiar, né, na igreja na casa, que a gente tem chamado. E como que tem sido, assim, essa experiência para ti? Olha, é uma coisa assim que a gente não, quem está de fora do reino, eu acho que não conhece, não consegue entender, né? O nosso compromisso semanal com o grupo e o partilhar do pão, cada um contribui um pouquinho com as suas experiências, com seus testemunhos, e é isso que nos edifica, né? A gente se identifica também com os outros irmãos, com os seus testemunhos, com os problemas que todos nós temos, mas que no final das contas todos temos um mesmo propósito, que é a edificação do reino e cuidar, gerar e cuidar, né, um dos outros. Hoje eu tenho assim, né, um pouco a mais de realidade do quanto eu vivi, sabe, no engano. Eu tenho 31 anos, então assim, eu era uma pessoa que gostava muito de ir para festas e, né, bebia álcool. E hoje em dia, eu vejo o quanto isso é vazio, né? E que nada disso nos preenche, a não ser o amor de Cristo mesmo. Uma alegria momentânea, né? Que na hora é bom, sim, mas depois é algo que logo passa, né? Aquilo não é constante no nosso coração. E com Cristo é o contrário, né? Deus é constante. E como que você foi assim que Deus começou a trazer essa vontade de você não mais ir para festa? Foi alguém que falou para você? Foi ouvindo a palavra mesmo? Como que Deus foi tirando essa vontade do teu coração? É mais ouvindo a palavra mesmo, a partir, né, do momento que comecei a conhecer, ler a Bíblia e fazer as primícias e conhecer mais da vida de Cristo. Eu acho que é uma coisa natural, que a gente vai cada vez mais deixando de amar as coisas do mundo. É claro que é muito difícil ainda, né, essas coisas materiais assim que a gente consegue pegar, é mais fácil da gente lidar do que, por exemplo, as questões mais internas, né, da alma, que esse é um processo muito mais longo de edificação.
mas foi basicamente natural, assim, porque quanto mais a gente se enche de Cristo, acho que mais a gente vai perdendo a vontade, né, das coisas humanas, dos mundanas, né? E hoje na tua família, só você que tem buscado, que tem congregado? A minha mãe, ela é de igreja já, ela é da igreja evangélica, então ela é cristã, bem religiosa. E na minha casa, por enquanto, só eu mesma. E tem enfrentado alguma luta ou tá tranquilo? Ah, sempre, né? Dentro de casa é a É o principal nosso luta. maior testemunho, eu acho, né? Se a gente Sim, com vence certeza. dentro de casa, vence em qualquer lugar. Porque eu sou, né, assim, e acabo me cobrando muito, porque como eu sou a cristã, entre aspas, né, sou eu que eu tenho que me vigiar o tempo todo para expressar, né, a vontade de Jesus através da minha fala, do meu agir e tentar ser o mais calma possível para não brigar com o meu marido, mas é assim, a gente vai tocando. É verdade, né? Deus vai abençoando, né? Conforme a gente vai se entregando, Deus vai trabalhando no nosso coração, vai nos levando para mais perto dele, vai nos fazendo ter esse agir assim, né? E a partir do momento que você aceitou Jesus, quais foram assim as mudanças que Deus fez no teu íntimo, né? Como você falou, as mudanças externas é mais fácil de a gente fazer, né? E as coisas internas, perdão, a gente vai ouvindo a palavra, a gente vai aprendendo, Deus vai renovando a nossa mente, né, de coisas que a gente nunca imaginou, como que era a verdade, porque ninguém aprendeu certo, todo mundo aprendeu aquilo que a educação, os pais falaram, né, mas às vezes a gente não sabe da verdade do Senhor e ela nos traz uma vida de muita paz, né. Quais foram as mudanças internas, assim, que você sentiu que Deus começou a mudar no teu coração? Bom, eu acho assim que de imediato a primeira mudança que eu tive foi com relação à vida financeira, com dinheiro, porque eu não sabia o que era dizimar, o que era ofertar, e eu achava, né, que isso era besteira. E aí Deus foi me tratando, me corrigindo, me mostrando a palavra, e eu fui tendo discernimento de que tudo é dele, né? E a gente apenas administra aqui. Então, no meu trabalho, eu tenho algumas oportunidades de tirar um serviço extra, que é para aumentar o meu salário. E e chegou um determinado mês que eu não consegui tirar nenhum. E eu falei, caramba, o que está acontecendo, Deus? Por que eu não estou conseguindo tirar, né? Comecei a questionar. E no mês seguinte, eu comecei a dizimar. Comecei, né, a buscar o propósito do dízimo, o porquê, e entendi. E foi dito e feito, assim, eu dizimei, aquela coisa, né, entreguei para Deus, orei, consagrei, foi no outro mês eu já consegui tirar o meu servicinho extra, de conseguir aumentar um pouco do meu salário para ajudar nas contas, né, em casa, e eu acho que foi o primeiro ponto foi esse, foi a questão financeira. A gente, no grupo familiar, esses dias, a gente tem falado muito sobre rejeição, né? Eu acho que o Ministério, né, tem vindo nesse último mês falando sobre isso. E, né, do quão difícil é a gente sentir o amor de Deus. O porquê, né? Porque a gente fica com falta de fé, porque a gente não está se consagrando o suficiente, com muitas preocupações da nossa correria, do dia a dia. E isso é uma coisa que Deus tem me tratado também. Então, tem tentado me corrigir, porque eu tenho muita dificuldade de expressar minhas fraquezas, né? Sempre me achei autossuficiente, independente. Então, essa questão de deixar Deus no controle de tudo, né? De entregar tudo, que Ele fique na frente de todos os meus atos, de tudo da minha vida, ainda é o meu... Eu acho que ele é uma das minhas maiores dificuldades. Deus está sempre nos moldando, sempre trabalhando no nosso coração, né? Eu penso que todo mundo, né, tem essa questão da autossuficiência,
da independência de Deus, né? Mas aos poucos Deus vai trabalhando no nosso coração para que a gente possa ser totalmente dele, né? E possa ser um servo, ser um vaso nas mãos do Senhor e em todo tempo ficar pedindo para Deus, né? Para que Ele nos guie, para que Ele nos dirija o tempo todo, né? Deus vai trabalhando no nosso coração. Mas nós vamos fazer um breve intervalo, nós já voltamos com mais testemunhos, né, da nossa irmã Ana Cláudia. Fique conosco. Janela do Céu.